Primeira parte. Sal. Tá bom aqui? Atrapalha o seu. Tá bom. Tá, não vou Calma aí. esperar. Não vou esperar. Sim. Eu também tô com uma pergunta. Quem já colocou isso? E aí, André? Sônia. Leia, me afasta, tá vindo? Aqui, ó. Luizão. Luizão. Aniversariante. É? Aniversário? Foi ontem, né, Leandro? Você comprou bolo lá? Não ganhei. Comprou? O pessoal deu uma festa ontem, lá de Jurema. De É? surpresa. Eu cheguei com o ovo para fazer o escaldado e ela falou, não, mas a festa tá pronta. Me desculpa. É bom que já tava Muito pronto, olha. obrigado, É bom que você fez duas, né? É, você não teve nem despesa. Muito pior, né? É isso aí. Fala, Magda. Bom, tem um monte de pergunta hoje, viu? É? É, Então vai devagar. tá. Exemplo. Só atende com a porra da massa. Achou não? Achei. Ó, a primeira. Dona Jandira, de Porto Alegre, pede para o senhor esclarecer o que é demanda e o que é karma. Se perguntar, ela está no 6º volume da obra. Demanda e karma. 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 Karma é o que traz do passado. Você tem uma dívida do passado. É um karma. Agora você tem excesso de dívida. É demanda do passado. Ai, meu Deus do céu, e agora e a diferença? O excesso. Do passado. Se você tem uma só, é karma. Se você tem uma dívida, uma só do passado, aí é karma. Agora você tem excesso de dívida. Aí diz, isso é demanda do passado, é excesso. Demanda é excesso. Porque a natureza, ela cobra mesmo. Não faça dívida com a natureza, que ela cobra mesmo. Pagar é certo. Pagar é certo. A gente tem que entender o seguinte, a gente tem que entender. Quem nasce tem que morrer um dia. Isso é uma lei eliminatória da natureza. Aí vai se transformar em outras vidas. Em melhor estado ou em pior estado. Porque às vezes a vida presente não deu para pagar a dívida que assumiu com a natureza. E a natureza cobra, ela é a dona de tudo, ela cobra. É por isso que existe os mendigos, os miseráveis, os pobres e os ricos. Os mendigos, os miseráveis e os pobres estão sofrendo as consequências. Estão pagando o que fizeram na anterior vida. Às vezes você está puta e você fala, mas olha aqui, esse Pai eterno é injusto. Porque a uns dá demais, e joga até fora. E outros querem um pão duro para comer e não tem. Então os mendigos, os miseráveis e os pobres estão pagando o que fizeram em vida passada. Então a natureza é rígida, ela cobra mesmo. E outra, ninguém paga sem dever. Ninguém sofre sem dever. Às vezes a pessoa nasce para ser mendigo. A pessoa nasce
depois de um certo tempo ele vai ser mendigo para pagar o que fez em vida passada. Karma você consegue pagar em A karma é só uma. Você nasceu, só trouxe uma. Aí você paga, aí a natureza vê. Aí você já nasce num lugar ruim para pagar o que você... Aí depois de um certo tempo você melhora, fica até rico. Porque só pagou uma, só trouxe uma. Esse é o karma. É uma só. Agora excesso não. Excesso. Então, ninguém paga assim dívida. É não fazer dívida que a natureza cobra. Depois vocês vão ver tudinho, tudo que você passou, todas as vidas que você passou, você vai ver isso aí. Revivendo tudo isso aí. Então é isso aí. Nós estamos no inferno. É por isso que existe cinco causas do sofrimento. Existem 5 causas do sofrimento. A primeira causa do sofrimento é porque você está fora do seu mundo de origem. Você está fora do seu estado natural. Quem está fora do seu estado natural não tem nenhum direito de viver. Por que você morre? Porque você está fora do seu estado natural. Por que você envelhece? Porque você está fora do seu estado natural. Se estivesse no seu estado natural, não envelhecia, não morria. Então essa é a primeira causa do sofrimento. Porque nós estamos fora do nosso mundo de origem. Essa é a primeira causa. A segunda causa é a lapidação. É a preparação. A lapidação é uma preparação para você ter condições de se conhecer. Então todo mundo se lapida. Todo mundo se prepara para a fase racional se conhecer. E essa preparação é uma lapidação, é um sofrimento. É uma forma de melhorar. Mas é um sofrimento que não atrapalha a pessoa. É um sofrimento para melhorar. É um mal que vem para bem. Essa é a segunda causa do sofrimento. A terceira causa do sofrimento é as dívidas que a gente faz com a natureza, como eu já esclareci. Essa é a terceira. A quarta causa do sofrimento é o povo invisível. São as cargas magnéticas. Não dá sossego para a pessoa. Enche a pessoa de depressão, de doença, mas doença energética, não doença física. Essa é outra lapidação. É uma causa de sofrimento também. E a quinta causa do sofrimento é o pensamento fraco. A natureza parou de alimentar o pensamento cada vez mais fraco, a pessoa desequilibra, desrespeita, usa violência, a causa o enfraquecimento do pensamento. Então são 5 causas. Você vê que nós estamos no inferno. Nós temos que sair desse inferno e voltar para o céu. E agora chegou aí, ó, a cultura racional. Então precisou passar 21 eternidades de lapidação para a gente ter condições de se conhecer. Senão, ainda bem que o racional superior da Terra teve a coragem de vir aqui. Senão nós estávamos perdidos. Aí ele não vinha, ninguém vinha, não tinha como você se conhecer. Aí você tinha que acompanhar as transformações naturais da natureza. Que é só até chegar na 22ª eternidade para retornar. Você tinha que descer de classe, passar por toda a hierarquia, depois chegar em pedra, fazer a volta e vir subindo. Seu João, dentro dessa pergunta aí, vou aproveitar e fazer a pergunta do Rafael que ele pediu. Rafael, lá do Rio. Ele pediu para mim ver assim, ó. No 11 da tréplica, na página 51, diz que os que descerem de classe retornarão a ser água na 22ª eternidade. Para então voltarem a ser planície racional. Mas o Senhor não disse que os que desceram de classe irão até pedra e na 22ª eternidade voltarão de pedra até um tipo de macaco, para então depois virar energia e voltar a ser planície racional. Nesse caso não passaria por ser água
O que pode esclarecer sobre isso, Rafael? Então, quando você... Isso aí são várias linhas. Várias linhas. Tem várias colaborações também. Então, a natureza escolhe, vai escolhendo. Aqueles que estão em melhor condições, ela põe como água, aí vai ficar aí sem sofrimento nenhum, vai virar água. E quando chegar a 22ª eternidade, ela vai voltar para o seu estado natural. Então, essa é uma condição. Dependendo, a natureza está vendo o comportamento de todo mundo, quem colabora, quem não colabora, os corretos, que não é. E aquele, porque se você está com um animal racional e virou água, você desceu de classe. Mas você não vai entrar nas classes inferiores. O seu raciocínio volta ao seu mundo de origem. Porque se colaborou, ajudou a salvar a humanidade. Mas você não desenvolveu o raciocínio. Porque só volta quando desenvolve o raciocínio. O desenvolvimento do raciocínio é a desmaterialização desse habitante que é o raciocínio, com o aparelho vivo. E só quem faz isso é a leitura do livro. É comentar também os assuntos. Porque tudo isso aí é energia racional. Então é você, o livro você. Está lá no terceiro do histórico, o pai fala, é sua mãozinha no livrinho todo dia, para você voltar para o seu mundo de origem e o seu corpo de energia voltar a ser o que era. Senão, não tem como. Agora, aqueles que colaboraram com o Sr. Manuel lá no Retiro Racional, a obra não estava pronta, não tinha como. Agora a obra já está pronta e ele ainda está vivo, pega firme na leitura. Pega firme e pronto, que aí você está beleza em tudo. Porque senão, não vai descer de classe, mas vai virar água. Mas não vai sofrer, vai ficar água. Então essa é uma situação. E tem que ler os 1000. Quando lê os 1000, você já está garantida a volta. Isso é o aparelho. Eu entendi, eu acho que ele está fazendo é confusão. Está fazendo confusão. Agora tem aqueles que descem de classe, aí não, aí tem que... Vai correr toda essa hierarquia de Exu primeiro, depois vai nascer no chão. Tem aquele que passa toda a hierarquia de Exu, aí quando terminar a hierarquia de Exu, a natureza já joga lá para vegetal. Isso é a natureza. E tem aquele que vem seguindo certinho. Sai de Exu, aí depois passa por toda a hierarquia de habitantes do espaço visível, que são os passarinhos, essas coisas. Aí depois vem macaco, gato, cachorro, aí segue a sequência até pedra. Aí de pedra fica um tempão. Aí quando chegar a 22ª eternidade, começa a retornar de onde desceu, vem. Tem que voltar macaco daqui. Então são várias linhas. Sim, que desce. Ô João, quando a pessoa desmaterializa o habitante, vamos supor, quando você olha o pessoal vendo lá da SIDA, você já vê logo quem desmaterializou o habitante, porque está fora da caixona da pessoa. Eu queria saber se a natureza já vê esse habitante. Vê. Ela vê? Vê, ué. A natureza é duas energias, ela vê, ela sabe tudo, vê tudo. Que maravilha. Ela só não sabe a hora das coisas racionais acontecer. Porque isso aí é racional. Agora, quem comanda ela é a energia racional. Então a energia racional está comandando a natureza. Como? Com os movimentos naturais. Tem os movimentos naturais da natureza. Isso é mais lento. Ô, João, você está ensinando a gente através do circuito misturador. E eu estou lendo no 287, lá tem uma frase que fala assim: tudo para ser é preciso começar a ser. Não basta querer ser. Por quê? Porque você tem que fazer por onde. Então a pessoa que já começou vai ser. Sim. Porque se não começar, eu queria ser, mas não vou ser. Se fazer por onde, e aí não tem fica como. enrolando. E fica embromando. E o tempo passa. E tudo passa com o tempo. Então o tempo começou quando a planície começou a descer. Formou o tempo. E esse tempo só vai acabar
quando tudo retornar. O tempo ele vai levando tudo. O tempo ele não espera. Você que tem que correr atrás. Quando a gente não se conhecia, tá bem que você perdesse tempo. Mas agora não. Agora o que você tem que fazer? Lê todo dia, estuda todo dia, divulga, participa. Aí você está fazendo por onde? É seguir os mandamentos da fase racional, que é obediência, persistência e paciência. O pai fala lá no 31 do histórico isso aí, e cobra para fazer isso. Obediência, divulgação, colaboração, ajudando a salvar a humanidade. A persistência é a persistência na leitura diariamente, lendo os 1000 livros, porque a obra é 1000 livros. Não é só os primeiros livros e parar. É 1000 livros. E a paciência é esperar as coisas racionais acontecerem. Você só pode parar de ler quando você imunizar. Enquanto você não imunizar, você não pode parar de ler. Então lê todo dia. Agora tem dia que lê mais, tem dia que lê menos, mas lê todo dia. Que aí a coisa está andando. Então é isso. Está no 287. Pode falar. A outra pergunta é da Andréia, lá de Feira de Santana. Andréia? Ela pediu para me perguntar para o senhor. No 145 diz: no Sol está o comando desse segundo mundo, vírgula, dessas duas energias, vírgula, elétrica e magnética. Se o comando do nosso pensamento é dado pelas duas energias, isso quer dizer que o pensamento das duas energias é dado a elas pelo Sol? É o Sol que comanda as duas energias? Não. As duas energias é a natureza, sim, que comanda as 7 partes. Agora, cada parte é individual, é uma vida. Por exemplo, o Sol tem o seu movimento, ninguém pode parar ele. Nem a natureza pode parar o Sol.